Queridos, aproveitar que os irmãos estão de pé, abram comigo o exemplar da Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas 23, versículo 44. Desde já agradeço a consideração, e por ter me dado o comprometimento da palavra do Senhor. Deus abençoe a congregação, o grupo de adolescentes local, os dirigentes. Agradeço a todo o corpo dos bastidores e também agradecer pelo fundo musical que cooperou exatamente com a mensagem de hoje. 23, 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixará de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, na sua mão se entrega o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Queridos, podem sentar. A minha tradução trouxe uma linguagem mais direta, tradução NVI. Desde já quero dizer aos irmãos que nós temos um grupo do WhatsApp onde nós fazemos um discipulado com vários adolescentes de várias regiões, lugares, por onde a gente vai e divulga com o propósito de adorar cada vez mais, avivar esses jovens. Temos jejum coletivo, orações, evangelismos. Se não se interessarem, podem estar nos procurando no final do culto. Queridos, eu quero tratar com os irmãos acerca do tema da mensagem: a anatomia de Cristo. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado que existe entre todos os evangelhos. Temos o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas, o de João, que é o último. Lucas também escreveu outro livro chamado Atos dos Apóstolos. Se você puder baixar só para mim. E aumentar o microfone. Atos dos Apóstolos, onde retrata os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Depois que tem a ascensão de Jesus, os apóstolos começam a concluir o apostolado, pregar, evangelizar. A igreja primitiva cresce, a igreja pega, eles começam a falar de Jesus. A igreja também é perseguida, acontece a morte de alguns apóstolos. Saulo é convertido em Atos 9 e ele vira um dos maiores missionários da igreja primitiva e escreveu metade do Novo Testamento. Alguns evangelhos têm acontecimentos que em outros não têm. Isso se deve ao fato de que alguns escritores de alguns evangelhos não andaram com Jesus, alguns sim. Por isso, alguns fatos acontecem de forma cronológica e alguns de não forma cronológica. Bom, agora vamos tratar da pessoa de Cristo, a motivação de Cristo. Romanos 5, versículo 8, olha o que diz: Mas Deus demonstra seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nos éramos pecadores. Quando Paulo escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, ele retrata de vários assuntos. E um deles, no início, fala da morte de Adão em vida em Cristo, da nova aliança que Jesus Cristo vem e estabelece para com o seu povo. João 3,16: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Trindade na Bíblia não está de forma organizada, categórica. Essa palavra Trindade vem na teologia, mas na Bíblia tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são Deus em um só. É como se fosse a matemática de 3 em 1 ou 1 em 3. Deus pensa de uma forma só. Então, Deus, Cristo, o Espírito Santo, o Pai e o Filho amaram tanto a sua criação, a humanidade. O mundo, os humanos morreram em Adão. Mas agora Deus, já sabendo disso, já teria criado um plano de salvação para a humanidade, para seu povo. Quem não cresce nesse plano será lançado no lago de fogo, depois do juízo final. Quem crê será salvo. Quem crê receberá o galardão pelos seus feitos. Mas vale lembrar que a salvação é por graça. A salvação é por misericórdia infinita de Deus. A salvação não é por obras. Se fosse assim, muitos de nós faríamos só por fazer. E muitos pregam o evangelho só por pregar. Não, ninguém prega melhor que eu.
Eu prego melhor que todo mundo. Eu sei mais Bíblia que todo mundo. Se enganou-se. Engano seu. Algum dia Deus vai pegar você e dar uns tapa-banho, você vai cair, vai ver que você tem que se humilhar. Nós precisamos nos humilhar como Cristo se humilhou. Cristo teve um motivo para morrer por nós. Perdão, errei na frase. Cristo não teve um motivo para morrer por nós. Cristo teve motivação. Aleluia! A diferença é clara entre o termo motivo e motivação. Motivo é a razão que dá origem à ação. Motivação é a força que move a pessoa a realizar a ação. Cristo se motivou em se sacrificar por nós, pela igreja, pela noiva. Ele não sentiu razão, mas sim sentimento de amor extravagante. Aleluia! Agora, queridos, quero tratar com vocês como foi o processo de sacrifício do nosso rei. A anatomia do sofrimento de Cristo. Getsemane, Lucas 22, 24. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Suar sangue é um fenômeno muito raríssimo, chamado hematidrose, produzido por profundas violações emocionais, fraqueza física, por um abatimento moral, o susto, o terror, a angústia que aperta o coração, dando a impressão de que ele vai explodir a qualquer momento. Todos nós passamos por isso. Em tudo que Cristo foi tentado, nós também passamos. Aquele aperto que vem no coração e parece que vai explodir a qualquer momento. Exatamente isso Cristo passou também. O peso emocional e psicológico de carregar todos os pecados da humanidade, todos os pecados dos homens esmagaram Jesus de forma perturbadora. Tal tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue vai se misturando com o suor, se concentrando na pele, formando um derramamento de sangue por todo o corpo. O corpo de Jesus, a Getsemane, havia virado um negro por estar coberto de sangue. Olha o estado de espírito de alguém que o leva a suar sangue. Com certeza, o peso dos pecados dos homens esmagaram Jesus. Os açoites. O processo da crucificação também consistia acompanhada de açoites e flagelação da vítima. Os soldados prendem Jesus pelo pulso a uma coluna do pátio, mais ou menos como isso aqui. Tiram suas roupas e o chicoteiam com tiras de couro múltiplas, sobre qual fixadas molinhas de chumbo com pequenos ossos. Meu Deus! Os carrascos devem ter sido mais ou menos 2, um lado a lado, de diferente estatura e tamanho, e golpeiam com chibatadas, a pele já alterada por milhões de hemorragias, a pele já dilacerada por causa dos golpes, sangue espirrava e má suor e calafrios corriam pelas costas, e se ele não tivesse acorrentado, cairia numa poça de sangue. Aleluia! Aleluia, Deus. A coroa de espinhos. Oh, Deus do céu. O escárnio da coroa de espinhos começa, trazendo os algozes uma espécie de capacete entrelaçadas por espinhos longos e mais duros do que os espinhos de acácia. Aqui no interior provavelmente teve esse tipo de madeira por aqui, mas não é como nos filmes e desenhos, os espinhos pequenininhos, bonitinhos, não, tá errado. Os espinhos eram do tamanho desse celular, mais ou menos, e aplicam na cabeça de Jesus, fazendo sangrar, porque o couro cabeludo é onde mais sangra com facilidade, e os cirurgiões sabem disso. Quando o cirurgião realiza uma cirurgia no crânio de alguém, é o local onde mais sangra, diferente das áreas do nosso corpo. Depois daquilo, do escárnio, do terror psicológico e físico que Jesus passa, ele sendo escarnecido, zombado, abandonado por tudo e por todos, traído por alguns,
chegamos na crucificação. Jesus é obrigado agora a carregar a própria cruz pelo braço horizontal da mesma, que pesava uns 50 quilos. Jesus vai andando descalço sobre a rua desregulada de pedregulhos. O percurso é de 600 metros até o local. Jesus fatigado, arrastando um pé após o outro, aquelas câimbras com as costas dilaceradas por chagas, sangue e pus, chegam no local da crucificação. Como de costume, tiram as roupas do crucificado. Ao tirarem suas vestes, suas chagas são inflamadas, porque grudavam nas feridas. Jesus é posto de costas nas cruzes, e os algozes tomam as medidas, e os furos são feitos na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego longo, pontiagudo e quadrado e apoiam no pulso de Jesus. E com a primeira batida do martelo, Jesus com certeza contraiu o rosto de maneira assustadora. O nervo mediano foi lesado, causando uma dor aguda e longa, se espalhando pelos dedos, ombros, braços, até atingir o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Essas dores pontiagudas causam no cérebro uma perda de consciência. Porém, com Jesus não. Jesus só tem metade dos nervos destruídos. Metade de algumas filmografias e desenhos mostram a crucificação era no meio da mão. Mas está errado, porque seguinte motivo: lá dentro da nossa mão, se alguém pregasse um prego aqui dentro, naquela cruz, facilmente se soltaria. A vítima poderia se soltar e correr, sair de lá, atrasar a morte. Então, na nossa mão, entre essa parte da mão e até o pulso, estão alguns ossos que, penetrado tal coisa, ela ficará presa, como se fosse uma espécie de rocha que fica presa assim, inchado lá dentro, e ela trava, impede que o prego se solte. Então a probabilidade de Cristo ter crucificado no pulso entre aqui é bem provável. E os puxões dos carrascos prendem os braços de Jesus na cruz, melhorando para eles a crucificação. Quando ele for suspenso na cruz, o nervo se esticará, causando uma dor dilacerante. Jesus é elevado na cruz. A coroa de espinhos continua a penetrar seu crânio. Com sua cabeça inclinada, o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira, e pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede, porque pela tarde anterior se desidratou com a perda de sangue. O corpo dele vira uma máscara de sangue. Sua garganta seca arde, e seus lábios secos ele não pode engolir. Os soldados dão líquido ácido para ele, como forma de zombaria, e acontece um fenômeno no corpo de Jesus, que seus músculos e braços enrijecem. É o que acontece com alguém com tétano, o que os médicos chamam de tetania. Os músculos de abdômen se enrijecem. Novamente os músculos respiratórios se enrijecem. Jesus consegue respirar de pouco a pouco. O ar entra, mas não consegue sair. Comparado a um asmático em plena crise, seu rosto pálido, ficando avermelhado e se tornando um violeta purpúreo. Jesus é envolvido por asfixia. Seus pulmões enchem de ar, mas não conseguem se esvaziar. Eu sinto Deus aqui. Seus olhos saem de órbita. De repente, Jesus, com muita força sobre-humana, toma um apoio sobre os pregos, e os músculos se estendem, e seu rosto volta à palidez inicial. Mas por que esse esforço? Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
O corpo dele volta a afrouxar-se, a asfixia recomeça, o seu sangue continua escorrendo e as moscas pousam, mas ele não pode enxutar-se. Logo o sol se esconde, o céu se escurece e logo serão 3 da tarde. E Jesus, mesmo com as câimbras, asfixias e latejo dos nervos, isso tudo faz uma junção que faz ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em alta voz, e logo ele diz: está consumado. E depois, num grande brado: Pai, nas tuas mãos te entrego meu espírito. Aleluia! Então morre em carne nosso Jesus, aquele que venceu a morte no 3º dia. Um dos piores sofrimentos que um homem poderia provar está descrito no final dos evangelhos. Cristo não fez porque achou bonito, porque queria ganhar alguma coisa, mas pelo sentimento pela humanidade, pelos homens. Ele se entregou por todos nós. Ele não se entregou para que o povo dele viesse entrar em discussões vãs, filosofias vãs, deixando de praticar a doutrina de Cristo, deixar de abrir a Bíblia, deixar de pregar onde você vai, deixar de levar o seu nome onde você vai. Mas Cristo se entregou por você, pelo seu povo, para que sua mensagem fosse levada. Toda essa anatomia, dou os créditos a um doutor que passou esse documento na internet e eu quis adaptá-lo para a minha pregação. Quando Jesus morre, seu pai o tira da cruz, coloca para o túmulo, se passa 3 dias. No 3º ele ressuscita. E aí, os primeiros a verem Jesus são as mulheres. Em Atos 1,14, você vê o discípulo de Jesus e as mulheres orando. Era raro Jesus ter seguidores mulheres, mas Deus teve tanto amor para com a noiva, para com a igreja, e deu tanta honra para as mulheres, que os primeiros a ver Jesus foram as mulheres. Depois daquilo, Jesus vai para a casa de onde estão os discípulos. Alguns duvidam, mas só quem fala que duvidou é Tomé. A maioria duvidou. Caramba, aquele homem passou por um sacrifício de tormento tão grande, agora está aqui vivo. Impossível. Mas o que teve ousadia de falar foi Tomé. Tomé chega ao ponto de dúvida que quer tocá-lo. Tomé toca nele e ele acredita. Tem pessoas que são assim, querem somente acreditar quando a bênção chega. Só querem acreditar quando vem, só querem acreditar quando tocam, só querem acreditar quando tem nas mãos. Jovens que não querem mais esperar o casamento, não querem mais honrar seus pais e suas mães, não querem mais honrar seus líderes, os seus ministérios, querem atropelar tudo. Não honram nem primeiramente a palavra de Deus. Paulo e Timóteo trouxe um exemplo tão claro, e alguns continuam a atropelar isso. Então, depois daquele acontecimento, Jesus é levado aos céus. Os apóstolos observam, e lá atrás, no início, quando os próprios irmãos de Jesus e amigos, quando criança, duvidavam do seu chamado, quem antes o perseguia, quem antes duvidava, quem antes o abandonou na cruz. Em Mateus 28, observa Jesus devagarinho subindo aos céus. E no próximo livro, estão orando, pedindo pelo Consolador. Que coincidência.
Às vezes as pessoas nos perseguem, nos caluniam, nos difamam, não acreditam em nosso chamado. Mas quando vem Deus agir, se surpreendem. Todo mundo quer ser amigo. Todo mundo quer comer o bolo. Todo mundo quer tomar um refri. Aí, quando está na prova, ninguém ajuda. Quando está no deserto, ninguém traz uma coca gelada. Mas quando está na festa, fulano me convidou. Não, Felipe, não ajudei você não, pode cair fora. É o que alguns pregam, mas o correto... eu sei que fulano não tratou, me puteou, né? Mas o correto que a Bíblia ensina. Pode vir, meu irmão. Oxi, pode vir, tem bolo, tem refri, tem bandeira, toma à vontade, tem piscina, toma de piscina. Fica à vontade, irmão, porque, oxe, rapaz, esse irmão tá estranho. Eu achei que ele me maltratava e tudo mais, tá tratando tão bem que vocês. É a graça. É o Espírito Santo que faz essas coisas. É o Consolador. Então, acontece a ascensão de Jesus. Lucas, em uma de suas viagens, escreve Atos dos Apóstolos, voltando para Atos, como citei no início. Atos 1. Os apóstolos e discípulos seguidores oram pelo crescimento da igreja primitiva e pela vinda do Espírito. Atos 2. Acontece o dia de Pentecostes, o quinto dia da colheita. É uma tradição antiga do Velho Testamento, onde o povo esperava por alguns dias e fazia a colheita. Já no Novo Testamento vira algo espiritual. O dia de Pentecostes vira o quinto dia do aguardo do Espírito Santo. Atos 2. O derramamento do Espírito. Cada um fala na sua língua. Acontece um fenômeno chamado na teologia de glossolalia. Todos eles são preenchidos de línguas diferenciadas, dadas pelo Espírito. Cada um começa a falar na sua própria língua, mas também acontece a própria língua dada pelo Espírito Santo. Atos 3, a igreja começa ativa. Pedro e João curam coxo. Pedro, no Pentecostes, prega sobre aquilo que estava acontecendo. Por quê? Quem estava do lado de fora não estava entendendo o mistério. Os homens estão bêbados. Aquelas mulheres ali estão rodando, estão rodopiando, estão gritando. O que está acontecendo? Esse povo está doido, né? Chegaram até a blasfemar sem conhecer. Tudo bem, foram perdoados. Aí Pedro prega. 3 almas são salvas. Atos 3. Pedro e João curam coxo. Atos 4. Pedro e João se levantam do sinédrio presos. Os escribas e fariseus o interrogam. Perguntam-lhe: o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? Vocês estão pregando um tal de Jesus aí, não entendendo nada, entendeu? Que negócio é esse? Começa a interrogá-lo. E a pena para isso era o açoite. Ameaçaram. Então, Atos 5, começa a perseguição da igreja. Atos 6, os apóstolos estavam muito ocupados, tiveram que escolher 7 homens de caráter, bom testemunho, para servirem as mesas, para empregarem, assim como Jesus escolheu alguns homens para se espalharem. Os apóstolos fazem a mesma coisa. Separam Barnabé, Estevão e alguns outros homens. Atos 7, os apóstolos começam a pregar os que foram enviados. Estevão, acontece a pregação, prisão e morte de Estevão. Estevão é apedrejado até a morte por pregar o evangelho e por debater com homens hipócritas que não podiam resistir ao Espírito. Atos 7, prisão, pregação e morte de Estevão. Atos 8, aparece primeiramente Saulo. Atos 8, Atos 9, Saulo persegue alguns irmãos. Ele é enviado a Damasco para prender mais cristãos. No caminho ele é surpreendido por uma luz. E aí, a luz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta: quem é, Senhor? Por que quem é, Senhor? Ele sabia que era alguém divino falando com ele. Ele não disse: quem é você? Não, negativo. Aonde ele queria chamar uma divindade, uma autoridade de você? Senhor, tu. Quem é, Senhor? Aí Jesus: sou Jesus a quem tu persegue. Sou Jesus e você está perseguindo a minha igreja. Depois daquilo, Saulo fica cego por 3 dias. Ele não come nem bebe, um jejum automático. E aí
Um apóstolo, na verdade Jesus envia esse apóstolo para Saulo. Ele é chegado a Damasco, ele fica lá por alguns dias. Esse apóstolo ora por ele e batiza-o no mesmo instante, e Saulo entende o seu chamado. De Atos 9 a Atos 11, Saulo entende e começa a pregar, começa a dar o verdadeiro testemunho que deveria ter dado. Quem antes perseguia a igreja, agora pregava para a igreja. Quem antes não abria a Bíblia, agora abre a Bíblia. Quem antes era preso, morto pela letra, agora é vivificado pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Atos 12, Pedro, o líder da igreja, é preso, mas resultou milagrosamente. No final, Herodes senta-se no trono. E o pessoal, esse rapaz que agora está fazendo um discurso aí, parece Deus falando. Ao invés de Herodes ter tomado a glória para Deus, é tomado para si. Obrigado! Ele cai no chão duro e é comido por bicho. De Atos 13 a Atos 15, a igreja continua crescendo cada vez mais. E no mesmo capítulo de Atos 12, capturam Tiago Menor, que é morto ao fio da espada. Isso com a intenção de cada vez mais dilacerar, destruir a igreja, abalar com a igreja. Daí em diante, a igreja cresce e passa por um período de paz. Saulo e Barnabé e mais alguns outros homens começam a pregar. Eles viajam por algumas cidades, Antioquia, Listra, pela Ásia. Começam a pregar por alguns lugares, o evangelho é anunciado, o evangelho é pregado. Só que Saulo quer ir a Roma. Naquela época, Roma era o centro de tudo. E ali onde vinha a fúria pelos cristãos. Saulo quer ir a Roma. Ele era ousado, era aquele Pedro. Então, capturam Saulo porque libertou, pregou, expulsou o demônio. Ele e mais algumas pessoas. Capturam Paulo. Ele é levado ao Sinédrio, julgam, ameaçam. E Paulo, usado do jeito que era, apela para César. Ele apela para César. Acham aquilo uma afronta e agora enviam Paulo a Roma. A partir dali, ele e César, o imperador, no Sinédrio, continuam discutindo a favor da libertação de Paulo. Paulo é liberto, continua pregando e é preso de novo. Por quê? Pela fúria com os cristãos, pela fúria do evangelho. Paulo é preso, fica preso em Malta. No último capítulo de Atos, fica preso. E ali encerra a história de Paulo. Ao longo disso, Paulo pede um favor para que tragam pena, papéis, para escrever cartas para as igrejas. Ele envia diversas cartas. Como eu falei antes, ele se tornou um dos maiores missionários. Foi escritor da metade do Novo Testamento. Aleluia. Direciona várias cartas aos romanos. A igreja que ele fundou e deixou homens lá com essas igrejas. A Timóteo também, que era um jovem, que ele escolheu para segui-lo. E aí por si vai. Como é que fica a igreja? A igreja continua crescendo, sendo perseguida. Alguns apóstolos morrem. Dentro da Bíblia não vemos como eles morreram. Mas, de acordo com documentos antigos, Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como o seu mestre. Alguns outros apóstolos morriam apedrejados, crucificados, mortos por leões, já que naquela época a tradição de Roma era pegar o povo cristão, colocar dentro das arenas e colocar os leões para comer os vivos. Pode ser mãe do bebê, pode ser pai, pode ser João, pode ser quem fosse. Quem fosse cristão seria morto ao vivo para o entretenimento de todo aquele povo. E o irmão hoje acha que perseguição é porque entrei na igreja, o irmão olhou toda para mim, não me deu paz do Senhor, não me convidou para tal coisa. Irmão, para com isso. Perseguição não é isso não. Verdade. Tem irmão que acha que evangelho é fácil, é brincadeira. O evangelho não é cadeira de conforto, não é zona de lazer. É para sofrer mesmo. Sofrer como a igreja sofreu, sofrer como Cristo sofreu, sofrer como Paulo sofreu.
João Batista foi degolado, tendo a sua cabeça numa bandeja, porque pregou Jesus. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E pessoas achando que são dignas de qualquer coisa. Negativo. Somos muito mais pecadores do que nós achamos. Queridos, ao longo do tempo, tenho percebido que alguns pregadores pregam muito coisas que talvez não seja muito necessário para os jovens ouvir. Como assim, Valdir? Muitos pregadores pregam muito bênção, uma bênção, isso, aquilo, manto, isso, aquilo. Mas alguns esquecem muito de pregar sobre as cartas. Falam muito dos milagres de Jesus, que chique, top, mas não falam das pregações de Jesus. Os milagres de Jesus nos consolam, as pregações nos perturbam. Já perceberam isso? É desse jeito. Os nossos jovens precisam de um avivamento, precisam de um despertamento, uma coisa diferenciada, uma coisa destacada. Os jovens precisam ler as cartas, precisam ler a Bíblia, precisam abrir a Bíblia. Pregadores que não querem mais abrir a Bíblia pregam uma teologia coach. Você é o centro de tudo, você não nasceu para sofrer. Errado. Não abre mais a Bíblia, não pregam mais a cruz, não preguem mais Jesus. Pregam ego, pregam que não deveriam, pregam namoro. O que negócio é esse? A igreja não é lugar de namoro, mas é aqui onde você encontra alguém fiel de caráter. Verdade. Os nossos jovens precisam se diferenciar onde chegam, abrir a Bíblia onde chegam, evangelizar onde chegam, fazer um apelo se for necessário onde chegam. Precisam disso. Os jovens não precisam tanto estar focados num avivamento, mas de um despertamento. Algumas pessoas vivem de fachada. Na igreja é línguas o dia todo. Quando chegar em casa, bate na mulher, bate todo mundo, papagaio, bate todo mundo. É outra pessoa, só vive na carne. Então é necessário um avivamento e um despertamento. Verdade. Um diferencialismo, um caráter diferenciado. Abrir a Bíblia, pregar que Jesus está vivo, que Ele está às portas e que vai buscar um povo santo. Queridos, até aqui o Senhor me ajudou. Não vou me estender mais. Mas até aqui Jesus me levou. Que Cristo abençoe a igreja local, dirigentes, a pastora. Cristo abençoe todos vocês. Permaneçam fiéis até os fins dos tempos. Não desistam da cruz. Não desistam de carregar a cruz. Permaneçam fiéis até os fins dos tempos, porque dias piores virão. A perseguição se tornará mais dificultosa. Provavelmente daqui a um tempo, algum de nós, com certeza, digo em geral, Brasil, Camaçari, um de nós certamente irá morrer pelo Evangelho, provavelmente. Mas a fidelidade e intimidade com Deus é necessária para que a igreja não venha a perecer e que naquele dia o céu esteja cheio. Assim agradeço a minha oportunidade e devolvo o microfone.